Bem-vindo e parabéns à segunda parte do vídeo, porque muitas pessoas desistem nos primeiros minutos da aula 1, né? Então vamos começar sem demais, né, rechear linguiça. O que a gente vai aprender aqui na segunda parte é ver especificamente as partículas wa e no, dando mais exemplos, e depois começar a ver os verbos, certo? Então vamos começar primeiramente com o como chamar alguém, como chamar o sujeito, certo? Em japonês, nós não utilizamos muito você ou tu, né? Vamos dizer assim, você não chama uma outra pessoa pelo, sei lá, utilizando esses termos, né? Você utiliza mais o nome da pessoa e o grau de respeito que você tá tendo, e vamos dizer, a maioria é san, né? Então, por exemplo, kimi significa kimi e anata significa você, esses dois. Kimi anata. Kimi é tipo você tá meio que sendo, imagina que você, esse ponto, né, recheado aqui, como chama? É a bolinha fechada. E quando você utiliza o kimi, a outra pessoa, ela meio que está embaixo, né? Vamos dizer assim, na hierarquia. Ou seja, você não pode chamar o seu chefe de kimi. Se você tu chamar de kimi, kubi, tu voa, né? Tu já vai embora, né? Anata. Anata é quando, né, a pessoa que tá de baixo, ela chama uma pessoa com uma forma respeituosa. Anata, o senhor, né? Só que a questão é a seguinte, ela é muito utilizada também para da esposa pro seu marido. Então, fica um pouquinho estranho se o marido, chama a sua esposa de Anata. Faz sentido, tipo uma pessoa que você bateu na rua no sentido de, assim, ah, tipo, a pessoa derrubou a laranja. Aí você pega. Kono orange, anata no desu ka? É sua, né? Nesse sentido. Agora, a maioria dos tempos, né? Depois que você se cumprimenta com a pessoa, você tende a utilizar o san, nome da pessoa mais o san. Então, por exemplo, se você fosse chamar Gabriel, você vai ser Gabriel-san ou Eric-san. Na verdade, a maioria dos nomes estrangeiros, como Eric, Gabriel, Pedro, João, Mariana, Maria, Gabriela, Giovana, todos esses nomes, Ana, faz mais sentido, né? Em vez de usar o san, faz mais sentido, vamos dizer, foneticamente mais confortável de se escutar utilizando esse kun e chan. Kun e chan. Kun, ele tem uma longa história que ele surgiu lá em 1900 ou 1800, quando o parlamento japonês foi construído, para você não ter a diferença no sentido de gênero ou de gênero. Acho que gênero não tem tanto a ver, né? Mas de classe social, né? Então, quando a política do Japão foi construído e os primeiros parlamentares foram lá, né? Para não ter esse desequilíbrio de chamar o outro por, vamos dizer assim, pronome de tratamento melhor, criaram-se esse termo kun. Ou tem várias outras histórias também acerca da criação desse termo, mas que eu conheço é esse. E agora foram mudando os sentidos, né, desse kun. E acabou se impregnando para chamar as pessoas, vamos dizer assim, os meninos, né, de kun. Os meninos, vamos dizer assim, abaixo de 11 anos de idade para, vamos dizer assim, pessoas abaixo da sua idade, né? Ou, realmente pessoas abaixo da sua idade. Então, se você tiver 50 anos, né, você pode até chamar os pessoal de 60 anos. Na verdade, você não chama, né, pessoal de 60 anos, mesmo que fosse, imagina, você é o chefe da sua empresa, você tem 50 anos, e o seu peão, o seu funcionário, né, desculpa chamar de peão, mas o seu funcionário, ele tem 60 anos, você não vai chamar de kun, a não ser que você tenha uma relação de amizade muito profunda. Chan é para as meninas, né, meninas muito mais, vamos dizer assim,
meninas, né, jovens, se não idols, né, idols, aquelas, como chama? Eu não sei como chama idol, figuras? Eu não sei como chama idol em português, idol é idol, né? O restante é san, wakata? Tudo bem? E uma das coisas mais legais, ou você pode chamar por o que ela é também, né? Por exemplo, prof, né? Você não fala professor san, professor kun, né? Você pode falar sensei. Sensei, né? É donna kimochi de sensei. Sensei, professor. Você não vai falar sensei, san, sensei, kun. Inclusive não é sensei, né? É sensei, ok? Já, vamos começar? Vamos lá. De novo, wa e no. Wa significa ser, explicação, no, pertencer. Boku wa Eric. Eu sou Eric. Eu tô explicando. Boku wa neko. Eu sou gato. Eu posso falar de uma outra forma também. Neko. Neko wa oki. Vou usar o kanji aqui. Oki. Oki. Neko wa oki. O gato é grande. Neko wa oki. Eu posso falar. O Eric é chato. Eric wa tsumanai. Tsumaranai. Chato. Ou eu posso falar Nihongo, japonês. Nihongo wa muzukashii. Nihongo wa muzukashii. Japonês é difícil. Japonês wa é difícil, né? Japonês é difícil. Nesse caso, né, a gente não usou nenhum verbo, né? Tsumaru. Tsumaranai, esse daqui é um verbo, certo? Mas, ó, oki é uma qualidade. Muzukashi também é uma qualidade, certo? Então a gente pode utilizar o a para explicar, para falar, expressar o seu sentimento muito bem, certo? Depois o no. No é de pertencer. Boku no Eric. Esse daqui não faz sentido eu falando desta forma, porque eu mesmo não tenho como a mim pertencer, certo? Então imagina que eu tô falando de um... aqui no Brasil é muito comum que eu fico às vezes pensando, né? Tipo, a pessoa fala, né? Quando a pessoa é casada, é minha mulher, né? Tipo, é normal, né? Vamos dizer. Boku no... em japonês seria onna, né? Eu vou usar o kanji aqui, eu sinto mais confortável. Tipo, é um termo bem forte se traduzir em japonês, se falar dessa forma, né? Boku no onna é a minha mulher. Ou, se você fosse uma mulher, seria watashi no meu. Otoko significa homem, né? Otoko. Só que você não utiliza dessa forma. É meu marido, né? Você não fala meu homem lá no Japão. Você fala watashi no oto. Oto. Tem um pequeno tsu. Então você meio que para o som aqui. Oto. Entende? Oto. Watashi no oto. Meu marido. Ou se fosse esposa, né? Seria watashi no tsuma. Minha esposa. Watashi no tsuma. Então, esse daqui significa pertencer, certo? Depois, mais fácil, né? Boku no neko. Meu gato. Boku no neko. Vamos dar um outro exemplo com neko, invertendo a ordem. Neko no shippo. Shippo significa rabo. É o rabo do gato. Neko no shippo. Ou shita. Neko no shita. Língua de gato. Neko no shita. E se eu falar... então como que seria óculos de gato? O óculos em japonês significa megane. Megane. Neko no megane. Neko no megane. Eu posso até... Assim, aí já vem um pouquinho uma parte complexa. Que
que dá pra ter dois sentidos, que é neko no megane, é o óculos do gato, certo? Óculos que pertence ao gato. Mas também dá a margem de entender que no óculos a listras, né, ou vamos dizer, o seu desenho, ela tem, vamos dizer assim, uma marca de gato, por exemplo, né? E nesse no, ela não consegue combinar com esses adjetivos, né, vamos dizer, qualidade. E também nem com verbo. Então, por exemplo, boku no tsumaranai. Tipo, o meu é chato. Boku no tsumaranai. Boku no taberu. O meu comer. Eu posso, faz mais sentido. Boku no câmera. Minha câmera. Boku no câmera. Eu não posso falar boku no muzukashii. É a minha dificuldade. Não, não existe isso. Minha dificuldade. Boku wa muzukashii. Tipo, eu sou difícil, né? Assim faria sentido explicando. Boku no... tipo, a gente pode transformar o adjetivo em substantivo. Nesse caso, que é uma coisa muito complexa que eu acabei desvendando. E, assim, traduzindo em português. Por exemplo, eu não posso falar boku no oki. Tipo, o meu é grande no sentido de explicar, né? Não tem como pertencer o grande pra você. Só que quando a gente muda o oki para um outro formato de falar, né? Que chama okisa, o tamanho, okisa. O japonês é bem simples, né? Quando você muda a parte final, ela muda todo o sentido. Okisa significa a grandeza. Então chama boku no okisa, o meu tamanho, a minha grandeza, certo? Aí sim pode combinar com no. Mas o importante mais aqui não é se você consegue qual que pode combinar, o que não pode combinar, mas sim conseguir entender como que as partículas funcionam dentro de uma frase, como que as estruturas delas são formadas quando tem uma frase longa. Então vamos ver uma frase longa para você conseguir entender melhor, certo? Vamos lá, esse daqui. Boku no namae. Boku no namae wa Eric. Boku no namae wa Eric. Meu nome é Eric. Eu posso falar neko no namae. Nome do gato. Namae wa Eric. Neko no namae wa Eric. Nome do gato é Eric. Que gato escroto, né? Depois vamos falar uma frase que é bem difícil, porque em japonês não existe espaço, que nem o português. Essa frase não pode nem existir, né? Um espaço aberto como esse. E além disso, a gente pode utilizar o kanji para ficar mais simples, para você já ver um exemplo realmente mais avançado. Eu vou ler uma vez e tenta copiar. Kimi no suki na hana no iro wa akairo da. Kimi no suki na hana no iro wa akairo da. Preste atenção que eu tô colocando mais ênfase nas partículas. Nesse no, nem tanto. Vamos lá de novo. Kimi no suki na hana no iro wa akairo da. Certo? Kimi no, kimi significa você. Kimi no, você o que? Pertence o que? Suki na, gostar. Suki na, que você gosta. Nossa, que hana no iro. Hana, flor. Hana no iro, cor. Cor da flor. De uma flor, né? Isso daqui. A flor wa akairo da. Tô ficando rouco, peraí. Akairo da. Kimi no suki na hana no iro wa akairo da. Akairo, cor, aka, vermelho. Iro, cor, é o mesmo. Da, de simplesmente uma afirmação. É um tipo de terminação de frase. Então, deixa eu pegar um azul aqui.
Kimi no, vamos traçar como é que é. Sukina hana. Kimi no sukina hana no iro, cor da flor. Isso, abre um parênteses bem gigante assim, porque esse daqui está sendo explicado por wa, ou seja, kimi no sukina, o que você gosta, hana no iro, da cor da flor, wa akairo da. Wa, de explicar, é a cor vermelha. A cor da flor que você gosta é vermelho. Parece muito, né, com o português, a tradução, né, a ordem assim, mas não é uma coisa saudável se você continuar fazendo esse tipo de tradução e começar a entender desta forma. Tenta entender como realmente como se fosse diferente as coisas e que depois, quando você for ver, né, fazendo Anki ou colocando as subtitles, as legendas, né, nos vídeos, tente entender dessa forma como as combinações estão feitas dentro das frases, certo? As traduções que você faz dentro da sua cabeça não é saudável. Um outro exemplo aqui, vamos ver antes de entrar pelo verbo, é watashi no neko, meu gato. Watashi no neko. Watashi no neko wa aoi, meu gato é azul. Azul, meu gato é azul? What the heck? Watashi no neko wa aoi. Agora, e esse exemplo? Watashi wa neko. Neko wa aoi. Esse daqui não existe. Tipo, você não pode utilizar dois termos de explicações, a não ser que você coloque, tipo, watashi wa neko, vírgula, neko wa aoi. Tipo, eu sou gato. O gato é azul, né? Tipo, você não pode falar, eu sou gato é azul. Eu sou gato, eu sou gato. Não, tipo, peraí. Eu, watashi, sou gato, sou ou é, né? Azul. Até em português não faz sentido, né? Eu sou gato é azul, né? Você tem que falar, eu sou gato, vírgula. Gato é azul, certo? Em japonês também tem vírgula. Então seria watashi wa neko, vírgula. Neko, neko wa aoi, gato é azul. Watashi wa, ou, né, realmente pode ser assim, ó. Em vez de falar watashi wa neko, neko wa aoi, você pode juntar a qualidade, a cor, ou substantivo, qualquer coisa, com o sujeito, né, o objeto neko. Neko que é gato. Aoi neko. Gato azul, né? Gato, neko. E azul vem primeiro, né? Então, as qualidades das coisas do japonês vêm antes de alguma coisa que você quer explicar. Então, por exemplo, eu posso falar oki neko, gato grande. Oki neko. Oki, copo grande. Por exemplo, imagina que esse daqui é uma tampinha, um copo pequeno. Chisai, copo pequeno, né? Por exemplo, esse daqui, kuroi, preto. Kuroi pen, é um pen, né? Caneta, pen, pencil, preto. Shiroi mouse, mouse. Shiroi mouse, shiroi é branco. Kuroi mouse, shiroi, kuroi. Então, watashi wa aoi neko, eu sou um gato azul, eu sou azul gato. Watashi wa gakusei. Gakusei significa estudante. Gakusei. Entendendo muito mais, pra mim tá fazendo mais sentido cada vez que eu explico aqui pra mim também. Então agora vamos entrar na parte do verbo onde as pessoas começam a tremer de medo, porque eu também comecei a tremer de medo quando comecei a aprender verbos em japonês. Eu, tu, vós, nós, como que o verbo conjuga com a outra, em pretérito, imperfeito, temporal, nossa. Vamos lá. O verbo japonês, eles são divididos em 3 grupos simples. O primeiro grupo é o grupo, na verdade, né, vamos dizer assim, são divididos em 3 grupos e todas elas compartilham uma coisa em comum, que todas elas terminam com o som de U.
Então, os verbos, elas são, o primeiro grupo, elas são categorizadas em verbo you verbs, verbos em u. Então, vou ler uma vez rapidinho para ir no segundo grupo. Ó, ir, iku, kaeru. Iku, kaeru, nomu, kaku, kaku, hanasu, iu, taberu, também deve ser, não sei. Todos terminam com som de u, com a vogal u, certo? Depois, o grupo 2 é o grupo RU. São os grupos dos verbos que terminam com r, com som de RU, certo? Então, taberu, comer, taberu. Okiru, acordar, okiru. Neru, miru. Jiro, jiro, miru. Ru. Esse som de ru é bem difícil para quem tá começando também. Okiru, miru, neru. Não é o, vamos dizer, não é o ru forte, ru. É um ru que você faz o primeiro som e depois nem precisa adicionar mais o ar, né? É o ru, que só é o primeiro som que é o importante, ru, certo? Depois é o terceiro grupo, irregular, né? O irregular, ele termina com u também, só que é um verbo que ele não existe apenas para ser o verbo, ou ele existe de uma forma bem interessante e que é bem simples de entender. O principal, ele termina em kuru ou suru. Os principais terminam em suru, certo? Suru, que significa fazer. E se você vê essa parte do kanji, né, fica um pouquinho mais simples. Ó, tem o kanji, tem dois kanji e depois vem o suru. Tem dois kanji, vem o suru. Tanana, suru. Ou kuru, né? Tanana, kuru. Então a questão é a seguinte. Vamos lá. Pegando esses três últimos que ficam mais fáceis de entender. Benkyou suru. Benkyou significa to study, kekkon, casar, unten, dirigir, drive. Então, ó, benkyou significa estuda, né? Apenas tirando o suru. Benkyou, estuda, fazer o estudo. Kekkon, married. Kekkon suru, fazer o casar, né? Tipo, casa, fazer. Unten, dirigir. Unten suru, fazer o dirigir, certo? Então, esse é o grupo irregular que terminam em suru e kuru. Tem a parte antes de kanji e depois vem o suru, que são as partes irregulares, certo? E então, antes de ver as coisas de conjugações de verbo, vamos dar um overview, né? Em japonês é o seguinte: tem um verbo, o principal, certo? Então, como que você faz para conjugar? Como eu falei antes, quando você quer dar uma qualidade para algum objeto, por exemplo, gato azul, você colocava antes. Então, qualidade e característica você coloca antes do verbo. Então, qualidade, característica, a intensidade das coisas, da ação, né? Tipo, comer muito rápido, comer muito, comer lentamente, né? Comer lentamente em português vem depois. Então, em japonês seria lentamente comer, né? Osoku yukuri taberu. Yukuri. Isso daqui, né? A parte aqui está em português e aqui está em japonês, certo? Em japonês, advérbio chama keiyoshi. Verbo, doshi. Gramática, katsuyo. Sufixo, gobi. Em japonês existe uma coisa que chama keigo, que são os sufixos, né? O gobi, para você dar o pronome, vamos dizer assim, a frase inteira tornar uma frase formal. Então, toda aquela frase que a gente viu até agora, se eu colocar Watashi no namae wa Eriki, é uma frase normal, não é uma frase irregular. Agora, se eu falar Watashi no namae wa Eriki, esse sufixo de todas as frases, vai tornar a frase formal. Então, nas situações que você esteja falando sobre algum indivíduo que você não conhece, ou uma superioridade, ou você está realmente querendo se
tornar uma característica, uma personalidade formal, né? Vamos dizer assim, é normal, né? Não precisa nem falar de normal, porque é normal você ter respeito a si e com umas outras pessoas também. Então, quando você fala nananana des, nananana mas, entende? A gente pega esse gobi, que é sufixo em japonês, é muito pouco, né? A maioria termina em desu e masu. Desu, masu. Qual que eu devo utilizar? O que sentir mais confortável? Depois de algumas horas de você treinar o japonês, você vai começar a entender inconscientemente qual que é o formato correto de terminar. Não precisa pensar nisso. Então vamos ver um pouquinho antes, né, de começar realmente o verbo, como que esse advérbio e gramática, elas são as partes mais importantes do japonês, porque eu falei, ó, gramática é o que você vai aprender por resto, né, por resto do japonês, é o end content, né, é o que você vai mais repetir junto com o verbo e kanji. Então, olha aqui, tem um verbo, então, por exemplo, taberu, comer, certo? E keiyoshi, eu posso falar yukkuri taberu, yukkuri taberu. Aí, eu tenho que, tá vendo essa minhoquinha, esse tiozinho? Isso quer dizer que vai vir alguma coisa antes para conectar com essa gramática. Então, a gramática também, no final das contas, é uma forma de decorar e que, assim, eu não gosto de dizer decorar porque é uma coisa muito mais, vamos dizer assim, você sabe ou não sabe, entende? Decorar é você meio que fazer um brain dumping das informações que você tem, porque eu não consigo fazer, tipo, se você me fala, então me fale todas as gramáticas que existem em japonês, eu não consigo fazer esse, eu posso falar 1, 2, 3, não consigo fazer, não é um brain dumping, você mesmo já tá naturalmente dentro de você, entende? Então é uma coisa acumulativa e não de decorar, entende? Então vamos dar um exemplo, por exemplo, atode, esse daqui significa depois, então tabeta atode, depois de comer, ou esse daqui, taberu hou, é o lado de comer, tipo, kara, por exemplo, é o mais fácil talvez, por isso, tabeta kara, tipo, por que você comeu, né, em português seria, dake, apenas, só de comer, entende? Deixa eu ver, to omou, esse daqui é muito útil para expressar o seu sentimento, taberu to omou, eu acho que eu vou comer, entende? Tai, esse daqui é muito útil, é a vontade de fazer, tabetai, eu quero comer, certo? Esses aqui são as gramáticas, como que as coisas vai conectar com o verbo, né? O verbo junto com as gramáticas. Esse daqui é o end content do japonês, certo? Quanto mais você decorar esses gramática e os verbos, é o que você vai conseguir, vamos dizer assim, melhorar, vamos em um certo sentido. Agora, vamos ver como é que faz para negativar um verbo. Na verdade, não é negativar um verbo, né? Coisas, não tem um termo, talvez seria ser e não ser, existir e não existir, é o yin e o yang, é o void e a existência, é o ser e o não ser, né? Aru significa ser ou existir, aru, ser, existir. Nai significa não, né? Não ser e não ter ou não existir, né? É igual. É tudo que tem um negativo, sentido negativo. Então, quando você for, né? Quando nós formos transformar todo o verbo em negativo, por exemplo, não comer, não ver, não fazer, a gente vai colocar elas junto com o verbo, combinando com o verbo. Em português é não fazer, o que vem antes, né?
Em japonês, a gente vai transformar o verbo inteiro em formato negativo. A gente vai transformar o verbo. É um pouquinho complicado essa parte, mas depois que você pegar essa primeira, vamos dizer assim, as combinações, vai conseguir ficar mais simples. Vamos começar vendo pelo grupo grupo 2, o grupo RU, que é mais fácil. Grupo RU, grupo R, elas terminam todo em R. Então, a gente tem que cortar o R. Vamos pegar hiragana aqui, né? A gente vai cortar o R. E a gente vai colocar o nai. Então, tabenai, não comer. Okinai, não acordar. Nenai, nenai. Como que a gente sabe onde que tem que cortar? Ou você vê aqui no kanji, né? Que é o primeiro kanji, com certeza vai ter o som de ne. E depois é só cortar o ru, né? E vai. Esse daqui é o grupo mais fácil. Então, quando você quiser conjugar o verbo do segundo grupo no passado, por exemplo, os verbos em passado em japonês terminam em ta, passados. Então, tabeta, okita, eu acordei, eu dormi, neta, mita, eu vi. Passado negativo, como é que fica? Te mais nai. Tabete nai. Ou, não. Passado negativo. Katta. Nakatta. É verdade, nakatta. Nakatta. Termina o na de negativo. O ta de passado. Então, tabenakatta. Eu não comi. Oki nakatta. Não acordou, né? Eu falei eu não comi, mas não tem nenhum sujeito nesse caso, certo? A gente, na verdade, omite bastante sujeito na hora de falar. Por exemplo, em inglês, você não... assim, seria bem diferente de japonês para o inglês. O japonês, ele emite o sujeito. Em inglês, emite a frase inteira. Por exemplo, na verdade, a gente simplifica, né? Por exemplo, você não fala My name is Eric. Você fala I'm Eric, né? Você simplifica a forma de dizer. Então, você não fala Watashi no namae wa Eric desu. Você fala Eric desu, certo? Eu sou Eric, na verdade. Eric desu. Aí as pessoas já entendem, certo? E o segundo grupo, a gente vai ver o seu grupo irregular em formato negativo. Formato negativo do kuru, porque o kuru ele vai juntar com todos os verbos que ainda tem outros verbos que grudam com kuru, certo? Então, kuru em negativo é konai, konai. 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 Então, tsurete, konai. Tsurete konai. Suru vira shinai. Benkyou shinai. Benkyou shinai. Benkyou suru, estudar. Não estudar. Benkyou shinai. Kekkon suru. O grupo 3 é fácil também, né? É só você cortar a parte que não é kanji, né? Porque não tem, ó. O verbo em si tá aqui, ó. Então, kekkon suru. Muda essa parte, certo? Shinai em formato de passado. Vira shi na katta. Konai em passado. Kona katta. Kona katta. É o passado. Tá vendo que tem uma... como chama? Uma conexão no sentido de similaridade das coisas terminarem. Por exemplo, no grupo 2, né? Grupo 2 era taberu, tabenai, tabenakatta, certo? Tabenakatta. Entende?
Então é bem simples, uma vez que você consegue pegar essa forma e vamos dizer assim, começar a ficar mais natural e começa a prestar atenção no em como as coisas terminam em verbo, porque o verbo normalmente é no final da frase, você começa a entender, a acumular um pouquinho mais do que normalmente quando você assiste anime sem prestar atenção, né? E o um pouquinho mais complexo, mas é mais, vamos dizer assim, natural possível, no sentido de não é aqui, é aqui, é o coração, no sentido de todos terminam em som de U, né? E você vai ter que adicionar o som de nai, né? De não existir, de não, de negativação, nesses verbos. Então o que você vai fazer? Você não vai cortar o hiragana simplesmente nesse grupo 1. Inclusive, né, nesse grupo 1 tem um verbo que termina em ru. Aí você pergunta, por que não deve estar em grupo 2? Aí você pergunta, por que ele não deve estar em grupo 2, já que ele termina em ru? Porque ele é conjugado seguindo a regra do grupo 1, certo? Então, por exemplo, kaeru, vamos transformar isso em alfabeto para ficar mais fácil. Iku termina em kau, e ru com ru, nomu mu, kaku, kuku, hanasu, su, iu, certo? Iu termina com u, só com uma vogal, sem consoante, certo? Esses daqui você vai ter que adicionar o som de nai. Então como fica ikanai, ikanai, kaeranai, nomanai. Ou seja, o som de a, na, a mais o nai, certo? Então, por exemplo, ikanai, kaeru, ru você troca por a, kaeranai, no mu por a, ku por a, kakanai, kaku, kakanai, não escrever, hanasu, su, sa, por som de a, hanasanai, e o único u, né, o u ele vira wa, certo? Iwanai, iwanai, certo? Muito simples, não tem por que ficar muito assim, ficar pensando, tendo dificuldade, né? E depois, como que faz para transformar em simples passado? Katta, iku, ikanai, ikanakatta, nakatta. Nakatta. E deixa eu ver. Ita. Ah, verdade. A gente não viu o simples verbo no passado. Tipo, a gente viu negativo. A gente viu negativo passado. A gente viu positivo, o verbo normal. Só que a gente não viu positivo no passado. O verbo normal no seu formato passado. No seu formato passado, acho que eu falei, né? É o formato só em tá. Então, por exemplo, iku vira ita, vai ter um pequeno tsu, vai virar assim, ó. Ita. Em teclado, né, para você escrever, fica 2T, né? Quando você coloca 2T no teclado, ele cria um pequeno tsu. Pera aí, deixa eu tomar aqui. Kaeru, kaeta, kaeta, nomu, o que termina em mu, ele termina em da. Ele é um pouquinho, como chama? Tem várias exceções, na verdade, né? Kaku, kaita, kaku, kaita. São os dois verbos com o mesmo som, com sentido diferente. Sentido diferente no sentido 1 é para escrever as letras, kaku. E esse daqui é para desenhar. Hanasu, hanashita, hanashita. Hanasu,
hanashita. Iu, ita. Ita. Certo? Não precisa, vamos dizer, nesse ponto, em qualquer termo, em qualquer ponto, em qualquer instância, você decorar qual que é a forma certa de todos os verbos, o seu formato passado, negativo, não. Enquanto você faz a imersão, enquanto você faz o Anki, enquanto você consome conteúdo e escuta outras pessoas, presta atenção em qual que é o verbo, a ação, né, que está sendo dita e como que ela foi conjugada. Então, por exemplo, eu posso falar yatta, que é fiz, né? Não. Eu vou falar um verbo, por exemplo, construir, tsukuru, significa construir, tsukuru. Vamos desenhar aqui. Vamos lá, normal. E normal significa infinitivo em português, né? Tsukuru. Tsukuru. Infinitivo. Infinitive. Tsukuru. Negativo. Negativo passado. E o passado normal, né? Eu vou falar com esse verbo tsukuru. E vocês vão tentar adivinhar. Vai. Tsukuranakatta. Não. Tsukuranakatta. Tsukuranakatta. É o negativo. Tsukuranakatta. Tsukuranakatta. Tsukutta. Tsukutta. Passado normal. Tsukunnai. Tsukuranai. Tsukuranai. Outro verbo. Vamos lá. Hashiru. Correr. Hashiru. Hashiranai. 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 Não correr. Nai. Hashitta. Hashitta. Simplesmente um passado. Hashitta. Hashiranakatta. Hashiranakatta. Não tinha corrido. Não correu. Ou. Certo? Muito simples, certo? Agora, se você quiser conjugar, né? Olha esse gráfico aqui. Se você quiser conjugar colocando uma qualidade ou temperamento nela, você simplesmente fala okiku de uma forma grande, né? Com os passos grandes. Okiku hashita. Agora, só para finalizar, né? Para ficar mais claro, para a conjugação do verbo. Por exemplo, eu falei que todo verbo termina com o som de U, certo? U. Termina com som de U. E o outro grupo, né? O grupo 2, ele termina em RU. Deixa eu colocar um pano, cadê? Gente, foi mal. Eu perdi o paninho que eu sempre coloco aqui no meu braço para ela escorregar melhor aqui na mesa aqui. Então, por exemplo, o grupo, né? A linha aqui, ela termina em U, né? E o grupo 2, né? Na verdade, todo verbo termina em U. Todo o grupo 2 termina em RU. E o grupo 3 termina em SURU, também com RU. Então, quando a gente transforma ele em negativo, ele vai virar o som de A. Nossa, eu não coloco papel, não. Ele vai virar o som de A. Mais o NAI. Então, por exemplo, o verbo que termina em U vai virar KAU. Inclusive vai terminar em WA, né? O U vai terminar em A. Vai virar kawanai. Kaku. Kakanai. O verbo, a palavra sasu. Sasanai. Tatsu. Tatanai. Significa ficar em pé. Sasu significa enfiar. Nu. O verbo que termina em nu. Manugarenu. Manugarenai. Manugarenu, de não conseguir se escapar, né?
manugarenu, manugarenai. Na verdade, manugarenu, ele é um verbo de manugareru, né? Aí não sei mais. Agora não sei quais verbos tem. Ou então, por exemplo, vai virar ru, maranana, taberu, tabenai. O grupo 2, né? Ele é simplesmente corta o ru e vira o nai, certo? O grupo 1 que vai mudar assim, certo? O grupo 1 vai mudar desta forma, vai virar o a mais o nai. O grupo 2, ele vai cortar o ru e ele vai você vai transformar por nai. E o grupo 3, suru, ele vai virar shinai. Desculpa, gente, eu pulei aqui porque eu não tava achando meu paninho aqui de colocar embaixo do meu negócio para eu escorregar aqui melhor na mesa. Mas é isso. Suru, shinai, kuru, konai. E os outros grupos, simplesmente isso. E o legal é que os verbos, ela rotaciona. Então imagina que tem um verbo, certo? Imagina que esse daqui é um verbo japonês, certo? Verbo. Eu vou colocar esse o de outra cor. O, certo? Todo verbo em japonês termina com som de um verbo. E todos esses a gente dá para mudar em formato A, em formato E, em formato O, né? Isso quer dizer que tem como terminar em vários tipos de som. O A normalmente é para negativo, ou na I, I para, deixa eu ver, para quando você expressa a sua vontade de fazer, passivo, ativo, como chama? A vontade, né? Quando você quer fazer, tai, na maioria dessas conjugações, maru tai, yari tai, é tipo isso. O E, yatte, E de quando você manda para outra pessoa, né? O formato T, por exemplo, da gramática, o on, e tem várias, né? Então o verbo é só mudar a parte final em japonês, não é tão difícil. Então o que você deve fazer já está escrito lá nos outros vídeos, né? Eu explicando sobre como é que faz para estudar japonês e é isso, literalmente. Parabéns por conseguir terminar mais de uma hora de aproximadamente 1 hora dessa aula da segunda parte. Obrigado por assistir e eu espero na próxima aula.